João da Silva acordou às 4 da manhã, como fazia há 15 anos, na pequena casa de madeira nos fundos da fazenda São Benedito. Aos 45 anos, suas mãos calejadas conheciam cada canto daquela propriedade no interior de Minas Gerais, onde morava com sua esposa Helena e seus dois filhos pequenos, Ana, de 6 anos, e Miguel, de 4 anos. O som dos galos ecoava pela várzea enquanto ele preparava o café preto e forte, tomando cuidado para não acordar a família que ainda dormia no quarto ao lado. Aquela terra tinha sido seu lar por mais de uma década, o lugar onde seus filhos deram os primeiros passos. O coronel Antônio Ferreira, dono da fazenda, era conhecido em toda a região pela rispidez e pelo temperamento explosivo. Filho de latifundiários, herdara não apenas as terras, mas também a arrogância que corria em suas veias como sangue azul. Tratava os funcionários como objetos descartáveis, especialmente João, que sempre fora alvo de suas humilhações públicas. Esse inútil não serve nem para cuidar de porco, costumava dizer alto, garantindo que todos ouvissem. A rotina de João começava antes do nascer do sol e terminava após o pôr do sol. Ele cuidava do gado, consertava as cercas, organizava a ordenha e supervisionava os outros funcionários com dedicação exemplar. Mesmo sendo tratado como o mais baixo na hierarquia, era ele quem realmente mantinha a fazenda funcionando. Helena, sua esposa, ajudava com a horta e cuidava das crianças, sempre preocupada com o futuro da família naquele lugar onde eram constantemente humilhados. Os outros trabalhadores da fazenda respeitavam João pela sua honestidade e conhecimento. Maria, a cozinheira, sempre dizia: "Esse homem tem algo especial, pode anotar o que estou falando." Pedro, o vaqueiro mais velho, concordava: "João sabe coisas que a gente nem imagina, ele só não fala muito." As crianças, Ana e Miguel, brincavam pelos arredores da casa, alheias às tensões dos adultos, mas já começavam a perceber os olhares de desprezo que o patrão dirigia ao pai. Naquela manhã de março, João caminhava pelos currais verificando o gado quando ouviu gritos vindos da sede da fazenda. O coronel Ferreira berrava ao telefone sobre dívidas bancárias, hipotecas vencidas e a possível perda da propriedade. As palavras ecoavam pelo ar matinal: "Preciso de dinheiro urgente, ou perderei tudo que meu pai construiu." João parou de trabalhar, fingindo não escutar, mas cada palavra ficou gravada em sua memória como marca-ferro em couro. Após a ligação, o coronel saiu da casa como um furacão, procurando alguém para descontar sua raiva. Seus olhos encontraram João consertando uma cerca quebrada e imediatamente se dirigiu até ele. "Seu inútil! Quantas vezes eu tenho que falar que essa cerca estava com problema?" gritou, mesmo sabendo que João havia avisado sobre o problema semanas antes. A humilhação pública aconteceu na frente de todos os funcionários, incluindo Helena, que assistia da janela com lágrimas nos olhos, segurando Miguel no colo enquanto Ana se escondia atrás da saia da mãe. O que o coronel não sabia era que João guardava um segredo há décadas. Nos fins de semana, quando todos descansavam, ele desaparecia misteriosamente da fazenda, sempre retornando na segunda-feira com um sorriso discreto no rosto. "Vou visitar uns parentes na cidade", dizia para Helena quando questionado, mas nunca dava detalhes sobre esses parentes. A verdade era muito mais complexa e surpreendente do que Helena, as crianças ou qualquer um poderia imaginar, uma história que mudaria para sempre o destino daquela família e de todos naquela fazenda. Chamado de inútil pelo patrão fazendeiro, Caseiro voltou anos depois dono de tudo. Introdução, parte 01. João da Silva acordou às 4 da manhã, como fazia há 15 anos, na pequena casa de madeira nos fundos da fazenda São Benedito. Aos 45 anos, suas mãos calejadas conheciam cada canto daquela propriedade no interior de Minas Gerais, onde morava com sua esposa Helena e seus dois filhos pequenos, Ana, de 6 anos, e Miguel, de 4 anos. O som dos galos ecoava pela várzea enquanto ele preparava o café preto e forte, tomando cuidado para não acordar a família que ainda dormia no quarto ao lado. Aquela terra tinha sido seu lar por mais de uma década, o lugar onde seus filhos deram os primeiros passos. O coronel Antônio Ferreira, dono da fazenda, era conhecido em toda a região pela rispidez e pelo temperamento explosivo. Filho de latifundiários,
herdara não apenas as terras, mas também a arrogância que corria em suas veias como sangue azul. Tratava os funcionários como objetos descartáveis, especialmente João, que sempre fora alvo de suas humilhações públicas. Esse inútil não serve nem para cuidar de porco, costumava dizer alto, garantindo que todos ouvissem. A rotina de João começava antes do nascer do sol e terminava após o pôr do sol. Ele cuidava do gado, consertava cercas, organizava a ordenha e supervisionava os outros funcionários com dedicação exemplar. Mesmo sendo tratado como o mais baixo na hierarquia, era ele quem realmente mantinha a fazenda funcionando. Helena, sua esposa, ajudava com a horta e cuidava das crianças, sempre preocupada com o futuro da família naquele lugar onde eram constantemente humilhados. Os outros trabalhadores da fazenda respeitavam João pela sua honestidade e conhecimento. Maria, a cozinheira, sempre dizia: "Esse homem tem algo especial, pode anotar o que estou falando." Pedro, o vaqueiro mais velho, concordava: "João sabe coisas que a gente nem imagina, ele só não fala muito." As crianças, Ana e Miguel, brincavam pelos arredores da casa, alheias às tensões dos adultos, mas já começavam a perceber os olhares de desprezo que o patrão dirigia ao pai. Naquela manhã de março, João caminhava pelos currais verificando o gado quando ouviu gritos vindos da sede da fazenda. O coronel Ferreira berrava ao telefone sobre dívidas bancárias, hipotecas vencidas e a possível perda da propriedade. As palavras ecoavam pelo ar matinal: "Preciso de dinheiro urgente, ou perderei tudo que meu pai construiu." João parou de trabalhar, fingindo não escutar, mas cada palavra ficou gravada em sua memória como marca a ferro em couro. Após a ligação, o coronel saiu da casa como um furacão, procurando alguém para descontar sua raiva. Seus olhos encontraram João consertando uma cerca quebrada e imediatamente se dirigiu até ele. "Seu inútil! Quantas vezes eu tenho que falar que essa cerca estava com problema?" gritou, mesmo sabendo que João havia avisado sobre o problema semanas antes. A humilhação pública aconteceu na frente de todos os funcionários, incluindo Helena, que assistia da janela com lágrimas nos olhos, segurando Miguel no colo enquanto Ana se escondia atrás da saia da mãe. O que o coronel não sabia era que João guardava um segredo há décadas. Nos fins de semana, quando todos descansavam, ele desaparecia misteriosamente da fazenda, sempre retornando na segunda-feira com um sorriso discreto no rosto. "Vou visitar uns parentes na cidade", dizia para Helena quando questionado, mas nunca dava detalhes sobre esses parentes. A verdade era muito mais complexa e surpreendente do que Helena, as crianças ou qualquer um poderia imaginar, uma história que mudaria para sempre o destino daquela família e de todos naquela fazenda. Desenvolvimento do conflito, parte 02. Na semana seguinte ao episódio da humilhação pública, a tensão na fazenda aumentou consideravelmente. O coronel Ferreira andava cada vez mais nervoso, recebendo ligações constantes de bancos e credores. João observava discretamente como o patrão caminhava de um lado para outro no escritório, gesticulando desesperadamente ao telefone. Helena notou a preocupação no rosto do marido e perguntou baixinho: "João, o que está acontecendo por aqui?" Ele apenas balançou a cabeça, sem querer preocupá-la mais do que já estava. As crianças começaram a sentir o clima pesado que pairava sobre a propriedade. Ana, sempre esperta para sua idade, perguntou à mãe por que o homem mau gritava tanto com o papai. Miguel, mais novo, apenas se agarrava às pernas da mãe quando via o coronel se aproximando. Helena fazia o possível para proteger os filhos da realidade cruel que viviam, inventando brincadeiras para distraí-los quando as discussões ficavam mais intensas. O coronel começou a demitir funcionários para cortar gastos, criando um clima de medo generalizado. Pedro, o vaqueiro mais antigo, foi dispensado sem aviso prévio, deixando todos em choque. Maria, a cozinheira, cochichava com Helena: "Esse homem está desesperado, capaz de fazer qualquer loucura." João sabia que logo seria sua vez, mas continuava trabalhando em silêncio, observando cada movimento do patrão. Durante uma dessas observações, João descobriu algo que mudaria tudo. Escondido atrás do celeiro, ele ouviu uma conversa telefônica explosiva do coronel: "Não tenho escolha. Vou vender a fazenda para o grupo americano, mesmo por metade do preço." A revelação foi como um soco no estômago de João. Aquela terra,
onde sua família havia crescido, onde seus filhos brincavam livremente, logo seria vendida para estranhos que provavelmente os expulsariam sem piedade. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Andava pela casa pequena, observando Helena e as crianças dormindo, pensando no futuro incerto que os aguardava. Pela manhã, tomou uma decisão que vinha amadurecendo há muito tempo. Era chegada a hora de revelar seu segredo, mesmo que isso significasse colocar tudo em risco. Ele olhou para Helena preparando o café e disse: Amor, preciso te contar uma coisa muito importante. Chegou a hora da verdade. Helena parou o que estava fazendo e se virou para o marido, percebendo a seriedade em sua voz. João, você está me assustando. O que aconteceu? Ele respirou fundo e segurou as mãos dela. Aquelas viagens que faço nos fins de semana, não é para visitar parentes. As crianças brincavam do lado de fora, alheias à conversa que mudaria o rumo de suas vidas. Há 15 anos eu tenho uma empresa na cidade, Helena. Uma empresa que cresceu muito mais do que eu jamais imaginei. A revelação deixou Helena em estado de choque. Uma empresa? Mas João, como? Por que nunca me contou? Ele explicou que havia começado pequeno, vendendo produtos agrícolas para a cidade, e que aos poucos o negócio foi crescendo. Eu queria ter certeza de que daria certo antes de envolver vocês. Queria proteger nossa família se algo desse errado aqui na fazenda. Helena mal conseguia processar a informação, enquanto João continuava: Helena, nossa empresa hoje vale mais de 10 milhões de reais. Chegou a hora de mostrarmos a esse coronel quem realmente somos. Helena ficou em silêncio por longos minutos, processando a revelação bombástica do marido. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, uma mistura de alívio, confusão e até mesmo raiva por ter sido mantida no escuro por tantos anos. João, você me fez passar por tantas noites em claro, preocupada com o nosso futuro, com o futuro das crianças. Ana e Miguel entraram correndo na cozinha, parando ao ver a mãe chorando. Mamãe está triste? Perguntou Ana, e João se ajoelhou para abraçar os dois filhos. Não, minha filha, mamãe está feliz. Papai tem uma surpresa muito grande para vocês. Naquele mesmo dia, como se o destino estivesse orquestrando os eventos, o coronel Ferreira tomou a decisão mais drástica de sua vida. Ele convocou todos os funcionários restantes no pátio da fazenda para um anúncio oficial. Com o rosto vermelho de raiva e desespero, ele gritou: a partir de hoje, todos vocês estão demitidos. A fazenda será vendida e não preciso mais de nenhum de vocês. João estava ali, segurando a mão de Helena, enquanto as crianças se escondiam atrás dos pais. O coronel apontou diretamente para João. E você, seu inútil fracassado, tem até amanhã para sair da minha propriedade com essa sua família de perdedores. A humilhação pública foi além de tudo que João já havia suportado. Ver suas crianças sendo chamadas de perdedoras, ver Helena chorando de vergonha na frente de todos, foi o estupim que ele precisava. Naquele momento, algo mudou profundamente dentro dele. O homem humilde e paciente que aceitava calado todas as ofensas simplesmente desapareceu. João soltou a mão da esposa, deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos do coronel com uma firmeza que ninguém jamais havia visto nele antes. Coronel Ferreira, disse com voz calma mas carregada de autoridade, o senhor acabou de cometer o maior erro da sua vida. O coronel riu sarcasticamente, pensando que João havia finalmente enlouquecido. Ah é? Seu merda? E o que você vai fazer? Me processar? Você não tem nem dinheiro para um advogado. Os outros funcionários demitidos assistiam à cena em silêncio, alguns com pena, outros com raiva. João respirou fundo e disse algo que ecoou pelo pátio como um trovão: não preciso processar o senhor, coronel. Vou comprar sua fazenda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até as crianças pararam de chorar para olhar para o pai com admiração e confusão. O coronel explodiu em gargalhadas histéricas. Comprar minha fazenda? Seu maluco, você sabe quanto vale esta propriedade? 15 milhões de reais. Você não tem nem 15 reais no bolso.
João manteve a calma e tirou do bolso um cartão de visita que nunca havia mostrado para ninguém na fazenda. João Silva, CEO da Agro Silva Empreendimentos. Faturamento anual, 50 milhões de reais. Helena olhou para o marido como se o visse pela primeira vez na vida. As crianças não entendiam as palavras, mas sentiam que algo extraordinário estava acontecendo. O coronel pegou o cartão com mãos trêmulas, leu e releu várias vezes. Sua face passou do vermelho da raiva para o branco da incredulidade. Isso não pode ser verdade. Você é apenas um caseiro idiota. João sorriu pela primeira vez em 15 anos na presença do coronel. Fui seu caseiro por 15 anos, coronel. Mas nunca fui idiota. Enquanto o senhor me humilhava, eu construía um império. E agora esse império vai comprar tudo que o senhor perdeu por orgulho e arrogância. Helena segurou forte na mão do marido, finalmente entendendo por que ele sempre voltava confiante de suas viagens misteriosas. A transformação de João foi completa e irreversível. O homem que durante anos abaixou a cabeça para as humilhações agora estava de pé, altivo, com a família ao seu lado, revelando ser mais rico e poderoso que aquele que o desprezava. O coronel cambaleou, se apoiando na cerca, percebendo que acabará de insultar e demitir o homem que poderia ter sido sua salvação. João, talvez possamos conversar, gaguejou desesperadamente. Mas João já havia se virado, pegou Ana no colo, deu a mão para Miguel e Helena, e disse, minha família e eu vamos embora hoje mesmo. Amanhã meus advogados entrarão em contato com o senhor para discutir a compra. O ponto de virada estava completo, o servo havia se tornado o senhor. 2 semanas depois da revelação explosiva, João estava sentado no escritório luxuoso de sua empresa na capital mineira, uma sala de vidro no 20º andar de um edifício comercial moderno. Pela primeira vez em 15 anos, Helena e as crianças o acompanhavam em uma de suas viagens de negócios. Ana e Miguel corriam pelo escritório, maravilhados com os computadores, as telas grandes e a vista panorâmica da cidade. Helena ainda estava se adaptando à nova realidade, observando o marido comandar uma equipe de mais de 50 funcionários com naturalidade e autoridade. Como você conseguiu esconder tudo isso de mim? Ela perguntava, ainda incrédula. João explicou para a família como tudo começou há 15 anos, quando decidiu vender excedentes da horta da fazenda na feira da cidade. No início, eu levava apenas algumas verduras na carroceria da caminhonete velha, contou, apontando pela janela para uma frota de caminhões com o logotipo da Agro Silva. O negócio cresceu quando ele percebeu que poderia conectar pequenos produtores rurais diretamente com supermercados e restaurantes da capital. Cada humilhação do coronel me dava mais força para trabalhar nos fins de semana, para provar para mim mesmo que eu valia mais do que ele imaginava. Helena segurava a mão do marido, percebendo toda a dor e determinação que ele carregara sozinho por tanto tempo. Naquele mesmo período, o coronel Ferreiro estava vivendo o pior momento de sua vida. As dívidas se acumulavam diariamente, os credores batiam à sua porta constantemente, e a fazenda estava sendo leiloada pelos bancos. Ele tentou contatar João diversas vezes, mas os advogados da Agro Silva foram claros, qualquer negociação seria feita apenas através de meios legais e formais. O orgulho do coronel estava destruído, e pela primeira vez na vida, ele entendeu o que significava ser humilhado e desesperado. Vizinhos que antes o respeitavam por sua arrogância agora cochichavam pelas costas, comentando como ele havia perdido tudo por maltratar as pessoas. João tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Helena. Ele não apenas compraria a fazenda, mas também ofereceria empregos para todos os funcionários que haviam sido demitidos injustamente. Pedro, Maria, José, todos eles trabalharam honestamente por anos e foram jogados fora como lixo, disse João durante uma reunião familiar. Ana, agora entendendo melhor a situação, perguntou, papai, o homem mau vai morar na nossa casinha? João sorriu e explicou que o coronel teria que encontrar outro lugar, pois agora eles construiriam uma casa grande e bonita na fazenda para toda a família. A transformação pessoal de João foi profunda e complexa.
Ele precisou aprender a conciliar o homem humilde que sempre foi com o empresário bem-sucedido que se tornará. Helena o ajudou nesse processo, lembrando-o constantemente de suas origens e valores. Não deixe que o dinheiro mude quem você é por dentro, ela dizia. João refletia sobre as lições que aprenderá, a importância da perseverança, da dignidade no trabalho e de nunca desistir dos sonhos, mesmo quando todos ao redor duvidavam de seu potencial. Ele decidiu que usaria sua história como exemplo para motivar outros trabalhadores rurais a empreenderem e buscarem seus próprios caminhos. As crianças também passavam por suas próprias transformações. Ana, sempre observadora, começou a entender que o pai era um homem muito especial, que havia conseguido algo extraordinário sem perder sua bondade. Miguel, ainda pequeno, apenas sentia que não precisava mais se esconder quando via adultos conversando alto. Helena notou como os filhos andavam mais confiantes, de cabeça erguida, sem o medo constante que os acompanhará na fazenda. Eles finalmente podem ser crianças de verdade, disse ela para João uma noite, enquanto observavam Ana e Miguel brincando alegremente no hotel onde estavam hospedados. O processo de crescimento de João incluiu também perdoar e entender. Em suas noites de reflexão, ele percebeu que as humilhações do coronel, por mais dolorosas que fossem, também serviram como combustível para seu sucesso. Se ele não tivesse me tratado tão mal, talvez eu nunca tivesse sentido a necessidade de provar meu valor, confessou para Helena. Ele decidiu que, quando se encontrasse novamente com o coronel, não seria para se vingar, mas para mostrar que a verdadeira vitória vem da superação, não da vingança. João estava pronto para voltar à fazenda não mais como um empregado humilhado, mas como um homem que transformou dor em determinação e sonhos em realidade. Um mês após a revelação, chegou o dia do grande confronto final. João retornou à fazenda São Benedito não mais como o caseiro humilhado, mas como o novo proprietário, acompanhado por uma comitiva impressionante, Helena elegantemente vestida, Ana e Miguel com roupas novas, além de 3 advogados, 2 contadores e um gerente de obras. A caminhonete velha havia sido substituída por uma BMW preta, seguida por 2 outros carros com a equipe de profissionais. Quando a comitiva passou pelo portão da fazenda, os poucos funcionários que restavam pararam o trabalho para observar a cena surreal. Maria, a antiga cozinheira que havia sido demitida, estava lá por acaso visitando uma amiga, e não conseguia acreditar no que via. O coronel Ferreira estava sentado na varanda da casa grande, esperando ansiosamente a chegada de João. Nas últimas semanas, ele havia perdido peso, o cabelo estava desgrenhado e suas roupas amarfanhadas denunciavam noites mal dormidas. Quando viu a comitiva se aproximando, ele se levantou trêmulo, ensaiando mentalmente as palavras que diria para tentar reverter a situação. João, meu amigo, que bom que você voltou, disse com uma voz forçadamente cordial, estendendo a mão. João olhou para a mão estendida por um longo momento, e então, com toda a dignidade, a cumprimentou firmemente. Coronel Ferreira, vim aqui como novo proprietário desta fazenda para resolver alguns assuntos pendentes. A formalidade na voz de João ecoou como um sino fúnebre para o coronel. Helena segurava as mãos das crianças, observando o marido conduzir a situação com uma autoridade natural que ela nunca havia presenciado. Ana sussurrou para a mãe, o papai está diferente, né mamãe? Helena apenas assentiu, orgulhosa da transformação do homem que amava. João pediu para todos se sentarem na varanda da casa onde ele havia sido humilhado tantas vezes. Coronel, meus advogados prepararam os documentos para a compra da fazenda pelo valor que os bancos estão pedindo no leilão, 12 milhões de reais, à vista. O coronel quase desmaiou ao ouvir a quantia, sabendo que suas dívidas somavam 15 milhões. Doutor Henrique, o advogado principal de João, abriu a pasta e começou a explicar os termos da transação. A proposta é generosa, coronel. Além dos 12 milhões para quitar as dívidas com os bancos, o senhor João oferece mais 2 milhões para que o senhor possa se reestabelecer em outro lugar. O coronel, que estava preparado para suplicar, ficou em silêncio, processando a generosidade inesperada. João observava calmamente e continuou, há apenas uma condição.
Quero que o senhor, na frente da minha família e de todos os funcionários que ainda estão aqui, reconheça publicamente que me tratou mal durante todos esses anos sem motivo. O pedido não era de vingança, mas de dignidade restaurada. O momento de maior tensão da história havia chegado. O coronel olhou ao redor, vendo Helena com lágrimas nos olhos, as crianças segurando firme nas mãos da mãe, os advogados aguardando sua resposta, e João, o homem que ele havia chamado de inútil por 15 anos, sentado como um rei em seu próprio trono. Com a voz embargada, o coronel começou: João. Helena, crianças, eu preciso pedir perdão. Sua voz falhou, e ele precisou respirar fundo para continuar. Eu fui um homem cruel, arrogante e injusto. Tratei vocês como se fossem menos que nada, quando na verdade João valia mais que eu jamais imaginei. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do homem que um dia foi poderoso. A confissão pública continuou com o coronel se levantando e se dirigindo diretamente a cada membro da família. Ana, Miguel, peço perdão por ter chamado vocês de perdedores. Vocês são filhos de um homem extraordinário. Para Helena, senhora Helena, perdoe-me por todas as vezes que a fiz chorar vendo seu marido ser humilhado. E finalmente, para João, João da Silva, você é o homem mais digno que já conheci. Durante 15 anos, construiu um império trabalhando em silêncio, enquanto eu destruía o meu com orgulho e arrogância. Você poderia ter me destruído completamente, mas está me oferecendo uma nova chance. O coronel estendeu a mão novamente, dessa vez com humildade genuína. Aceito sua proposta e sua generosidade. Obrigado por ser um homem melhor do que eu jamais fui. João se levantou lentamente, olhou para Helena que assentiu com aprovação, observou suas crianças que o admiravam com olhos brilhantes, e finalmente apertou a mão do coronel. Coronel Ferreira, todos nós merecemos uma segunda chance na vida. O senhor hoje me deu algo que valeu mais que os 15 milhões, sua humildade e reconhecimento. O clímax da história se completou não com vingança ou humilhação, mas com perdão e redenção mútua. Maria, que observava escondida, começou a chorar de emoção. Os outros funcionários aplaudiram discretamente. Helena abraçou João com orgulho, e as crianças correram para os braços do pai, gritando: Papai, você é o melhor papai do mundo. Naquele momento, sob o sol do entardecer mineiro, a fazenda não testemunhava apenas a troca de proprietário, mas a vitória da dignidade humana sobre o orgulho, da perseverança sobre a adversidade, e do perdão sobre o ressentimento. 6 meses depois da compra da fazenda, a propriedade havia se transformado completamente. João investiu mais de 3 milhões de reais em melhorias, nova casa para a família, reformas nos alojamentos dos funcionários, equipamentos modernos e tecnologia de ponta para a agricultura. A antiga casa de madeira onde viveram por tantos anos foi preservada como um símbolo de suas origens humildes, transformada em um pequeno museu da família Silva. Helena agora coordenava uma cooperativa de mulheres rurais que produzia doces e conservas, empregando mais de 20 famílias da região. Ana e Miguel estudavam na melhor escola da cidade, mas continuavam brincando pelos mesmos campos onde corriam quando eram apenas filhos do caseiro. Todos os antigos funcionários foram recontratados com salários dignos e benefícios que nunca haviam sonhado, plano de saúde, cesta básica mensal e participação nos lucros da fazenda. Pedro, o vaqueiro veterano, foi promovido a supervisor-geral e não se cansava de contar para visitantes: sempre soube que seu João era especial, mas nunca imaginei que ele era um empresário milionário. Maria voltou como chefe da cozinha, agora comandando uma equipe de 5 pessoas para preparar refeições para os 40 funcionários da propriedade. A fazenda se tornou um modelo de gestão sustentável e responsabilidade social na região, atraindo visitas de estudantes e empresários que queriam conhecer o milagre da Fazenda São Benedito. O coronel Ferreira usou os 2 milhões extras para abrir uma pequena loja de materiais de construção em uma cidade vizinha. Com a humildade que aprendeu da maneira mais difícil, ele trabalhava 12 horas por dia, atendendo clientes com respeito e dedicação. Suas antigas amizades baseadas em status social desapareceram, mas ele conquistou o respeito genuíno de pessoas simples que admiravam sua transformação. Uma vez por mês,
ele visitava a fazenda para conversar com João, não como um favor, mas como uma terapia para ambos. João, você me ensinou que a verdadeira riqueza está no caráter, não no que possuímos, ele dizia durante essas visitas. A história de João se espalhou pela região como fogo em palha seca, inspirando centenas de trabalhadores rurais a acreditarem em seus próprios potenciais. Ele começou a dar palestras em escolas e associações rurais, sempre levando Helena e as crianças como exemplo de que o sucesso só tem sentido quando compartilhado com quem amamos. Nunca deixem ninguém diminuir seus sonhos, dizia João para plateias emocionadas. Fui chamado de inútil por 15 anos, mas construí um império trabalhando nos fins de semana. A diferença entre o fracasso e o sucesso está na nossa capacidade de transformar humilhação em motivação. Suas palestras sempre terminavam com aplausos de pé e lágrimas de esperança. A transformação da família Silva ecoou muito além dos limites da fazenda, tornando-se um símbolo para milhares de brasileiros que enfrentam humilhações diárias em seus trabalhos. Helena criou um blog chamado Da Casinha para o Sucesso, onde compartilhava receitas, dicas de economia doméstica e, principalmente, histórias de superação familiar. Ana, agora com 7 anos, escrevia pequenas cartas para crianças cujos pais passavam por dificuldades. Meu papai era chamado de inútil, mas ele nunca desistiu. Seu papai também pode conseguir. Miguel, com seus 5 anos, desenhava a fazenda e distribuía os desenhos para visitantes, sempre explicando orgulhoso: essa é a casa onde morávamos quando éramos pobres, e essa é nossa casa nova. João nunca esqueceu as lições aprendidas durante os anos de humilhação. Ele instituiu na empresa uma política rígida de respeito aos funcionários, independente de cargo ou função. Cartazes espalhados pelos escritórios lembravam: aqui, todo trabalho honesto é valorizado e respeitado. A Agro Silva se tornou uma das melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais, com taxa zero de rotatividade e lista de espera para vagas. João sempre dizia em reuniões: lembrem-se, cada funcionário tem uma história, uma família, sonhos. Nunca tratem ninguém como eu fui tratado. A empresa cresceu 300% naquele ano, provando que respeito e dignidade são os melhores investimentos para qualquer negócio. A conclusão da história de João da Silva mostrou que a verdadeira vitória não estava em se vingar daqueles que o humilharam, mas em usar essa dor como combustível para construir algo maior que ele mesmo. A Fazenda São Benedito se tornou um símbolo de que no Brasil, terra de oportunidades e contrastes, ainda é possível que um homem simples e trabalhador alcance o sucesso através da perseverança e dignidade. Quando questionado sobre o segredo de sua transformação, João sempre respondia: não foi mágica nem sorte. Foi trabalho duro, respeito próprio e a certeza de que toda humilhação pode ser transformada em combustível para nossos sonhos. O Brasil precisa de mais histórias como a nossa, onde o trabalhador honesto pode vencer na vida sem perder sua essência. Sua história continuava inspirando pessoas por todo o país, provando que o verdadeiro sucesso começa quando decidimos que merecemos mais do que as circunstâncias nos ofereceram. 5 anos depois, em uma manhã ensolarada de domingo, João acordou na casa grande da fazenda e caminhou até a antiga casinha de madeira onde tudo começou. Ana, agora com 11 anos, e Miguel, com 9, corriam pelo quintal brincando com os filhos dos funcionários, uma cena impensável nos tempos do Coronel Ferreira. Helena se aproximou do marido, segurando 2 xícaras de café, e juntos observaram a propriedade próspera que se estendia até onde a vista alcançava. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é nosso, sussurrou ela. João sorriu e respondeu: não é nosso, amor. É de todos que ajudaram a construir essa história. A Agro Silva havia se tornado a maior distribuidora de produtos agrícolas de Minas Gerais, empregando mais de 300 famílias diretamente e impactando positivamente a vida de milhares de pequenos produtores rurais. João implementou um programa revolucionário chamado Do Campo ao Sucesso, onde ex-funcionários rurais humilhados recebiam microcrédito e mentoria para abrir seus próprios negócios. Já eram mais de 100 histórias de superação inspiradas na trajetória da família Silva. O programa virou política pública estadual e João recebeu condecorações do governo por sua contribuição social. Naquela manhã especial, uma van parou no portão da fazenda.
Dela desceram 15 jovens universitários de administração que vinham conhecer o case João Silva para um trabalho de conclusão de curso. Ana e Miguel adoravam esses momentos, pois podiam contar orgulhosos a história do pai para pessoas mais velhas. Nosso papai provou que no Brasil, quem trabalha honesto pode vencer na vida, dizia Ana com a sabedoria de seus 11 anos. Miguel completava, e que nunca devemos tratar mal as pessoas, porque todo mundo pode ser especial. O coronel Ferreira, agora com 65 anos, chegou pouco depois para o almoço dominical que havia se tornado tradição. Sua loja prosperava e ele se casara novamente com uma professora aposentada que o ajudou a descobrir o valor da simplicidade. João, você salvou minha alma, ele dizia sempre que se encontravam. Me ensinou que a verdadeira nobreza está no caráter, não no sobrenome. Os dois homens, que um dia foram patrão arrogante e empregado humilhado, agora eram amigos unidos por uma das mais poderosas lições da vida: todos merecemos uma segunda chance. À tarde, quando os visitantes foram embora e a família se reuniu na varanda da casa grande, João refletiu sobre a jornada extraordinária que os trouxera até ali. Das humilhações silenciosas à redenção pública, da casinha simples ao império empresarial, da dor transformada em propósito. Helena segurava sua mão, as crianças brincavam no jardim, e os funcionários terminavam mais um dia de trabalho digno e bem remunerado. Sabe o que aprendi, Helena? Disse João observando o pôr do sol dourar os campos. Que nossa história não era sobre ficar rico. Era sobre provar que todo ser humano tem valor, independente de sua posição social. Naquela noite, antes de dormir, Ana fez uma pergunta que ecoaria para sempre no coração de João. Pai, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? João pensou por um longo momento, lembrando-se de cada humilhação, cada lágrima, cada noite em claro planejando o futuro. Não, minha filha. Cada dificuldade que passamos nos trouxe até aqui. Nossa história prova que no Brasil, terra de tantas injustiças, ainda é possível que um trabalhador honesto transforme sua vida através da perseverança, dignidade e fé. Ana sorriu e disse: então nossa história pode ajudar outras famílias também, né, pai? E assim, sob as estrelas do interior mineiro, a história de João da Silva continuava inspirando gerações, lembrando a todos que o verdadeiro sucesso nasce quando transformamos nossas feridas em força, nossa dor em propósito, e nossa humilhação em combustível para alcançar o impossível.